Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 18. O capítulo 18 é um dos textos mais conhecidos do livro de Jeremias. Dos versos de 1 ao 17, vemos que assim como o oleiro controla o que faz com o barro, também o Senhor é soberano sobre o povo de Judá. No verso 2, vemos que Deus ordenou que o profeta fosse até a casa do oleiro. Jeremias, a partir daqui, passa a perceber a maneira com que o oleiro divino maneja sua argila humana, observando como o oleiro trabalhava. O trabalho com cerâmica era muito comum por todo o Oriente Próximo, e ninguém em Judá deixaria de entender as lições que Deus queria ensinar. O registro foi feito provavelmente no começo do reinado de Jeoaquim. A casa do oleiro ou sua oficina precisava ser próxima às fontes de argila e onde houvesse água disponível. Havia necessidade de espaço para a roda do oleiro, para um forno, uma área para armazenar os vasos e outra para o refúgio. Depois de ter sido queimado, o pote era pintado. A roda movida à mão, típica da época, era feita de duas pedras. A pedra de cima tinha uma protuberância em forma de cone que se encaixava em um orifício correspondente à pedra de baixo e servia como um pivô. No verso 4, Jeremias observa que o vaso de barro que o oleiro estava formando estragou-se em suas mãos. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Com muita frequência surgiam defeitos de forma, tamanho ou firmeza no ato de moldar a argila. Neste caso, o oleiro fazia uma massa informe do pote que ele estava fazendo e recomeçava sua tarefa de formar algum recipiente útil da matéria-prima. Jeremias ficou impressionado com o controle que o oleiro tinha sobre o barro. Sem se importar com as razões do fracasso, ele trabalhava com o material até moldá-lo como queria. Deus tem controle absoluto sobre o seu povo da mesma maneira e dirige seu destino de acordo com seus planos. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, utiliza a mesma figura. Romanos 9, versículos 20 e 21. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Deus deixa claro que ele tinha poder de fazer o mesmo com o povo de Judá. Esta era a grande lição, revelar a sua soberania. Versos 5 e 6. E então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Na verdade, Jeremias, dos versos 7 ao 11, afirma que Deus é soberano não apenas sobre Judá, mas sobre toda a humanidade. Deus é tão soberano que é capaz de retroceder em uma decisão desde que haja arrependimento ou ainda desvio de seus caminhos. Versos 8 e 9. E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, novamente, a responsabilidade está sobre o povo, é ele quem determina seu destino. No verso 11, o verbo hebraico yoser, forjar, tem a mesma raiz de oleiro. Esta escolha é intencional para reforçar a ligação que a nação será moldada pelo exílio. Os versos 12 ao 17 mostram que havia acabado o tempo para ajudar. O pecado estava tão incrustado no povo que o arrependimento estava fora de cogitação. Infelizmente, a Virgem de Israel deveria ter se mantido pura dos rituais pagãos com suas orgias, assim como uma mulher não casada se mantém casta para seu futuro marido. Mas sua conduta tinha sido extremamente revoltante. No verso 14, Jeremias compara o curso da natureza com a ação do povo para com Deus. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? O sentido parece ser que o pecado da nação é de caráter totalmente irracional, contrastado com o curso da natureza, firme e constante. É de fato um comportamento antinatural e apóstata por parte do povo da aliança. Tal comportamento somente poderia trazer castigo. Versículo 15. Contudo, meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem em desvios e em estradas não aterradas. Deus promete diante disso, no verso 17, dar as costas ao povo no dia da batalha de Judá contra os seus inimigos.
Nos versos 18 ao 23, encontramos a segunda conspiração contra Jeremias. Ao verem todas essas lições e sentenças do profeta, sem dúvida tinham provocado tamanha indignação nos círculos influentes que o resultado foi uma conspiração. Verso 18. E então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Diante dessa conspiração, Jeremias faz uma sincera e dura oração para que seus inimigos sejam punidos, dos versos 19 a 23. Entenda que essa oração não se trata de orgulho ferido que exige vingança. Antes, Jeremias está tão comprometido com os ideais da lei que ele está lutando pela causa divina, e não somente falando dela. Em uma resposta emocional, Jeremias ora para que seus inimigos sejam castigados de uma forma terrível. Versos 22 e 23. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Estas frases podem constituir uma revelação chocante da humanidade de Jeremias, mas elas combinam com outras maldições pronunciadas no nome do Senhor. Salmo 137, versos 8 e 9. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Todavia, Jesus, na nova aliança, nos ensina que devemos ter uma atitude completamente diferente diante dos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Romanos 12, versículo 20. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com apenas o capítulo 19 do livro do profeta Jeremias.